então escritos tiveram que ser atualizados. E aí depois virou um novo momento, que era o momento do chamado a Era do Milênio, ou bug do milênio, em que o mundo iria se acabar. E todos nós crescemos, quem nasceu antes do ano 2000, de que no ano 2000 o mundo ia se acabar. E aí na década de 90 até a década de 2000, um novo teor de escatologia surgiu. E eu me lembro, depois eu vasculhei e li esses livros, e todos os livros que existiam até então, desde a época de Abraão de Almeida, quando ele escrevia, já na década de 80, sobre esses assuntos. Depois ele reformulou, Claudionor de Andrade, o próprio pastor Antônio Gilberto, teve várias e várias reinterpretações ressignificantes, significantes acerca de Apocalipse. E depois do ano 2000, a problemática da escatologia ela entrou um pouco em desuso, até que a bolha econômica de 2008 eclodiu, que foi a crise imobiliária americana, e aí o mundo entrou em um pânico econômico semelhante a 1929, mas mais bem estruturado, e aí a escatologia ela voltou de novo a acender nos corações humanos, e aí de 2010 para cá acendeu guerras e rumores de guerras de maneira assim incontroláveis. Quem não lembra, na véspera de 2014, quando a própria Rússia, naquela ocasião, ela já havia anexado a própria Crimeia. Ali começou, de novo, os rumores da escatologia, do grande Gog, de Magog se levantando, e aí Israel constantemente sendo atacado. Todos os dias, quando você lê o noticiário, há pelo menos uma parte do noticiário falando de guerras e de literalmente confusões envolvendo Israel. E a escatologia ela vai ascendendo desta forma. É um assunto que domina a atenção mundial, mas ao mesmo tempo é um assunto que requer de nós o cuidado e a atenção para nós não sermos literalmente pessoas que vão ser futurologistas demais. A escatologia bíblica ela não serve para nós adivinharmos as coisas e dizermos, vai acontecer isso no ano tal, isso aí é para seitas. As seitas normalmente é que fazem isso. Nós, muito pelo contrário, nós entendemos que há uma certeza grande e bíblica para nós. Qual é a certeza, pastor? É que Jesus breve voltará. Essa é uma certeza que eu e você precisamos ter. Mas o que sempre traz o ápice, ou novamente o ressurgimento da escatologia, são três verdades, e eu gostaria de citá-la para os irmãos. Primeiro, normalmente sempre a fuga do homem da sua situação atual. O homem sempre se projeta no futuro, na esperança de que algo melhor irá acontecer, e normalmente nos tornamos ansiosos pelo o futuro que ainda não existiu. E a escatologia nos domina um pouco e chama muito a nossa atenção e nos atrai, porque é algo que ainda não vivemos. É algo que, inclusive, nem desejaríamos viver. Porque quando você começa a estudar os assuntos que acontecem, as dores, e Jesus vai chamar de princípios das dores, mais à frente vai ali em Apocalipse ser chamado de um período de grande tribulação. Lá em Isaías e Jeremias chegam a dizer a mesma expressão e diz, é o tempo da angústia de Jacó. E aí quando a gente começa a examinar isso, a gente percebe, meu Deus, me livra de viver esses dias. Porque Deus o livre, eu e você experimentarmos o que Apocalipse 6 até Apocalipse 18 revelam. Deus me livre de nós experimentarmos um pouco disso. Mas ansiamos aquilo que não conhecemos. Isso nos domina, nos apaixona. Depois há um crescimento exagerado das igrejas, literalmente no que é chamado de a linha abaixo do hemisfério norte, que é os chamados países em desenvolvimento, inclusive nós, Brasil. Nós somos um país altamente escatológico e há uma febre de livros, há uma febre, inclusive, de teorias sobre a escatologia. Até onde eu pude catalogar, há 4 anos atrás, na época de ciências da religião, havia pelo menos 74 formas de se interpretar Apocalipse. Então, por aí, os irmãos já veem a quantidade de pessoas e de loucuras, inclusive, que eles pensam de forma mirabolante sobre como Jesus vai voltar.
E aí as pessoas dominadas por esse desejo de conhecer o futuro, mas sem ter uma base bíblica, acabam sendo o quê? Envolvidas em enganos, em falsos ensinos, em falsas promessas, em falsas esperanças e acabam se decepcionando. E aqui eu posso citar um grande conhecido da história, inclusive religiosa, chamado George Miller, que foi um dos cofundadores de um determinado segmento e movimento existente até hoje no mundo, e que atrai multidões de pessoas, e ele pelo menos por 2 vezes calculou, baseado nas leituras de Apocalipse, de forma equivocada, a volta de Jesus. E uma das suas últimas e seus últimos equívocos foi voltado para o ano, baseado em uma profetisa que havia de 1848, e aí depois reinterpretaram como nada do que ele calculou aconteceu, de que Jesus voltou, mas não voltou aqui na terra, ele voltou lá no céu e ficou lá mesmo. Então assim, a coisa começa a ficar mirabolante. E as pessoas o quê? Acreditam. Esse é o problema. O problema não é aquele que diz, o problema é aquele que ouve, desce ao coração e acaba acreditando, porque falta nele o conhecimento da palavra. Isso nos atrai, não dominamos os assuntos e muitas vezes somos levados pelo que as pessoas dizem a respeito. Terceiro, por que nos chama tanta atenção a escatologia? Porque nós vivemos, e aí eu vou lhe dizer, de 2010 para cá, essa semana eu me assustei com a reportagem que eu vi, os grandes biocientistas do mundo, e é de uma forma unânime, eles chegaram ao entendimento de que o mundo chegou a um ponto em que não é mais reversível a sua existência. O mundo tem mais devastações do que sobrevivência. E à medida em que você se plantar hectares e hectares de plantações de terra, de novas sementes, não serão mais suficientes para poder sanar a destruição que o homem já causou. Nós entramos na era que eles estão chamando de, literalmente, nós entramos numa era de autodestruição. Agora é uma espécie de contagem regressiva. Quem está dizendo isso, pastor? Homens e mulheres que nem crê em Deus, eles creem, mas eles já chegaram a esta verdade. Há um outro grupo de cientistas voltado para a Europa que eles têm um chamado relógio do fim do mundo. E nesse relógio do fim do mundo, o relógio lá, ele está igual ao da Bíblia. Ele já está lá 11h59. Porque para o crente já faz tempo que ele está, ou deveria estar. Tem uns que estão atrasados, aí bota lá, pastor, ainda é 11h50. Não, meu irmão, já é 11h59, no meu e no seu relógio. À meia-noite, o noivo vai voltar para buscar a sua igreja, e nós estamos com essa esperança. Os atrasados vão ficar de fora. Vão bater, como diz Mateus 25, mas à meia-noite Jesus vai ser pontual. A ameaça de destruição que nos cerca. Esta ameaça de destruição da existência humana, de guerras, de beligerância, nós voltamos à era armamentista do mundo. Os países tentando cada um construir suas bombas nucleares. E para que serve uma bomba nuclear? Só para destruir. Essa ameaça constante nos faz gerar um sentimento de desespero. Você vai na rede social, vai ver os comentários, meu Deus, que esse planeta se destrua. As pessoas já dizem assim, eu não aguento mais viver. Esses dias chegou um homem, um grande artista brasileiro, e disse, eu não suporto mais viver, e pagou para morrer lá na Suíça. Porque já não aguentava viver o sofrimento deste mundo. Veja o tamanho da ameaça à existência e o que isso causa, o desespero por não ter uma esperança na volta de Jesus. A igreja é diferente, a igreja ela olha para esses sinais, e aí ela o quê? Se acorda. Mateus 25 não fala das virgens que estão dormindo? Do mesmo jeito, Pedro diz no capítulo 3, versículo 1, ele diz, irmãos, eu estou procurando lembrar vocês, trazer lembranças, para que vocês venham o quê? Despertar. A ideia de Pedro é que a igreja tem hora que parece que está dormindo sobre esse assunto. E eu vou lhe dar algumas razões do porquê nós dormimos. É bom nós vivermos no conforto. Quem não gosta de um ar-condicionado? Quem não gosta de uma cadeira confortável? Quem não gosta de uma casa de praia? Quem não gosta de entrar num carro bom, dirigi-lo? Quem não gosta do conforto da vida? Quem não gosta de ganhar bem?
Mas eu me lembro só do hino 36 da harpa, ele diz assim: passarinhos, belas flores, que é tudo isto, querem nos encantar. São bens terrenos, são resplendores, mas ele diz: eu não deixo de olhar, eu vivo isso aqui, eu não vou deixar de viver e não vou dizer que isso é pecado, mas eu nunca vou deixar de ver que o meu lar. Nós somos apenas peregrinos nessa terra, o nosso lar verdadeiro está lá no céu em Jesus, conforme Filipenses 3:20, nós somos cidadãos dos céus. Não é que seja errado viver bem nessa terra, errado é viver bem nessa terra e se esquecer que aqui ainda não é tudo, ainda há uma alegria plena lá nos céus com Jesus. Olhando um pouco mais além desse tema, há duas formas de nós aprendermos a escatologia. Primeiro, de forma maníaca, e são dois erros que nós precisamos tirar de cena. O que é a escatomania? É aquela tentativa de tudo querer interpretar como a volta de Jesus. Um míssil caiu lá em Israel, aí Jesus está voltando, irmão. Não, isso é escatomania. O Macron assumiu a França, eu me lembro na época, todo mundo calculou 666, aí é o anticristo que vai vir no mundo. Depois disseram era o Papa, aí depois não, é o 9 dedos, porque aí fizeram um cálculo e o nome dele daria exatamente o número do anticristo. E cada um vai chamando para si alguém para se tornar o anticristo. E a Bíblia não nos dá condições ou margens para sermos maníacos dessa forma, de querer ler a Bíblia e interpretar, dando cabimento para dizermos isso aqui, isso aqui. Não, a Bíblia não é detalhista nisso. A Bíblia é detalhista em uma coisa: a cada 20 versículos, guarde isso no seu coração, a cada 20, fala, Jesus voltará. De cada 20 versículos que você lê na Bíblia, no Novo Testamento, ele é reservado para dizer assim: olha, não se esqueça, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Essa é a certeza e convicção que eu e você como crentes devemos ter. O outro erro e a outra forma absurda de querer estudar o assunto é sermos escatofóbicos. A escatofobia é termos medo de estudar isso. Eu me lembro na minha infância, havia uma irmã na igreja que ela tinha medo e nunca leu, e eu penso que até o final da vida ela não leu o Apocalipse. Porque ela dizia no seu coração: no dia que eu ler, eu vou morrer, porque vai se acabar tudo. E o Apocalipse não é isso. O Apocalipse não é um livro para você ler fugindo dele, com medo dele. Apocalipse é para você ler ele com a esperança, com a alegria. Tudo no mundo vai ruir, pode até se acabar, mas eu tenho a certeza de uma coisa, é de que o meu Jesus vai vencer, aleluia, o diabo, vai vencer o inferno, vai vencer o pecado, vai vencer o mundo, e Ele nos tornará também mais do que vencedores. Portanto, precisamos ser não escatomaníacos, nem escatofóbicos, precisamos ser centrados aonde? Na palavra de Deus. Até onde a palavra de Deus diz, nós respeitamos e atendemos. No momento em que a palavra de Deus se cala, nós também iremos o quê? Nos calar. Nós não podemos ter uma voz maior do que a Bíblia. Eu não posso ter uma voz superior à revelação que Deus deu. Pastor, onde é que você está tirando isso? Deuteronômio 29, 29. Deus já havia falado: o que eu revelei para vocês, eu revelei para vocês e vocês contarem às próximas gerações. Mas tem coisas que eu não revelei e eu vou guardar para mim. Então tem coisas que Deus, na escatologia inclusive, Ele não nos conta detalhes. Um detalhe interessante, por exemplo: pastor, eu sou careca, como é que eu vou para o céu? Cabeludo ou careca? Eu sou baixinho, como é que eu vou para o céu? Eu vou alto ou vai ter todo mundo do tamanho de anjo? A Bíblia não nos reserva detalhes sobre isso, mas tenha certeza de uma coisa: se você vai só com um braço, com 2 braços, aleijado, se vai inteiro, meu irmão, o que importa para você é uma coisa: é estar lá na presença de Jesus por toda a eternidade. Eu creio, pelo texto de Coríntios 15, que nós iremos em um corpo perfeito, nós iremos em um corpo pleno. Como Deus fará isso? Aí, meu irmão, lá no céu você vai perguntar como é que Ele fez. O pior de tudo, sabe o que é? É que é não abrir e fechar de olhos.
Sabe o que é você assim, cochilou e se acordou, está no céu? Vai ser desse jeito. O que Paulo diz, irmãos, é no abrir e fechar de olhos que Deus vai fazer o quê? Vai transformar o cosmos, a natureza. Ele vai fazer as pessoas que estavam mortos ressuscitar, os que estavam vivos, aí ele usa a palavra, serem transformados. Isso é admirável. Como será isso? Deus não explica. Como ele também não explica como os anjos irão coletar nos 4 cantos da terra as pessoas. Então tem detalhes na escatologia que eu e você jamais iremos ter respostas. Nós vamos até onde a Bíblia revela. Então fujamos, guarde assim comigo nesta noite, fujamos das especulações, mas vivamos motivados. O que me motiva a ser crente? O que me motiva a vir para a igreja? O que me motiva a fugir do pecado? O que me motiva a me santificar? O que me motiva a cada dia buscar ser uma pessoa melhor? É a certeza no coração de que Jesus ressuscitou e de que breve, o quê? Ele voltará para me buscar, para morar com Ele no céu. Isso é motivação. E esta segunda carta de Pedro, ela nos traz exatamente a lembrança sobre corrigirmos esses erros, esses equívocos, essas falsas formas de tentarmos enxergar a volta de Jesus. Segunda Pedro é uma correção que Pedro faz à igreja já no finalzinho da década de 60, 30 anos depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado, para que a igreja não tenha equívocos sobre o que é a volta de Jesus. Nós estamos falando de quanto tempo? 30 anos. Agora imagine 2030 anos. Ou quase 2050 anos, se contarmos desde o nascimento de Jesus. O quanto de heresias já não surgiu? O quanto de movimento já não surgiu? Pedro, 30 anos depois, já estava se deparando na igreja onde ele estava lá conduzindo, que estava dispersa pelo mundo, com problemas relacionados à volta de Jesus. E ele resolve, inspirado pelo Espírito Santo, dizer, irmãos, cuidado com as pessoas que estão ensinando de forma equivocada a volta de Cristo. Veja 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer, inclusive, esta verdade. Ele vai dizer isso, irmãos, porque não lhes demos a conhecer a estes falsos mestres o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, segundo ou seguindo as fábulas. Ele está dizendo, olha, tem gente achando que a volta de Jesus é uma fábula, é uma história que é contada desde a época dos pais. Ele está dizendo, não, a volta de Jesus deve ser uma certeza no coração de cada crente. Cuidado para não transformar a volta de Jesus em uma fábula engenhosamente inventada. Porque hoje as pessoas estão achando, não, pastor, o céu, eu lembro, há 2005, alguém dizia isso dessa forma, o céu é como um coelho correndo atrás da cenoura, ele nunca vai alcançar a cenoura, mas sempre vai ficar correndo, achando que vai alcançar. Não, meu irmão, o céu não é esse tipo de corrida, o céu é um alvo, que diz Paulo lá em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Deus, em Cristo Jesus. Não é uma fábula contada, mas ela é testemunhada, diz ele no verso 16, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui Pedro está lembrando o monte em que Jesus subiu, lá em Atos 1. 500 testemunhas, diz Paulo em 1 Coríntios 15, ouviram daquele anjo a mensagem, o mesmo Jesus que vocês estão vindo ascender aos céus, esse mesmo Jesus, ele voltará para buscar. Pedro está dizendo, irmãos, o que eu estou falando da vinda de Jesus não é baseado em histórias inventadas e fábulas, não. Foi o que eu, como testemunha, e outras 499, se Pedro pudesse colocar aqui, ele anotaria, mas Paulo foi quem fez isso, lá em Coríntios 15, irmãos, foram 500, que ouviram do mesmo anjo a palavra, o mesmo Jesus que vocês estão vindo ascender, subir aos céus, esse mesmo Jesus vai voltar para buscar vocês nesse lugar. Aqui está nos falando de certeza.
Mas esses falsos mestres estão explorando de alguma forma, e havia vários rumores. Uns diziam, Jesus é só um homem. Outros diziam, Jesus é um semideus. Outros diziam, Jesus ele já voltou. Outros diziam, não, Jesus ainda vai demorar muito. E havia um grupo aqui em Pedro, capítulo 3, que ele vai dizer, irmãos, tem gente dizendo que Jesus nunca vai voltar porque o mundo não muda. É do mesmo jeito. Agora imagine uma igreja que está há 2000 anos pregando isso. E homens ímpios, perversos, cegos de entendimento, cegados pelo poder e sedução desse mundo, pelos prazeres ilícitos dessa vida, homens que estão mais focados em ganhar algo nessa vida do que ter a própria salvação. O que estes não dizem sobre a volta de Jesus? Falar para aquele que já crê em Deus que Jesus vai voltar é alegria. Mas falar para aquele que não crê em Deus é medo, é pavor. Sabe por quê? Ele sabe de uma coisa: está chegando o dia da prestação de contas dele com Deus. E nesse dia ninguém tem como fugir. Pedro está lutando contra judaizantes que de um grupo não acreditam em Jesus, e do outro lado haviam libertinos que não acreditavam nem que Jesus era Deus. Imagine a luta que Pedro enfrentou nessa segunda carta. Pedro ainda traz para nós um entendimento de uma verdade constante. Ele vai nos trazer esta revelação para nós, dizendo de forma bem clara, versículo de número 2. Primeiro ele diz, ó irmãos, despertem da sonolência. Por que devemos despertar? Ele diz, é porque o que eu vou dizer para vocês aqui sobre a volta de Jesus não está sendo dita só por mim. Aí ele diz, irmãos, eu quero que vocês se lembrem. Está lá no versículo 2, eu quero que vocês se lembrem. A Bíblia traz muitas lembranças, citações, é por isso que nós chamamos de referências cruzadas. Aí Pedro está dizendo, eu quero que vocês se lembrem das palavras que foram ditas anteriormente pelos santos profetas. Jeremias, Isaías, por que não lembrar de Joel 2? Por que não lembrar de Amós 4, Amós 5? Por que não lembrar de Zacarias? Por que não lembrar de Malaquias, o final do livro, quando ele fala sobre a conversão e a volta de Cristo e o sol da justiça que vai reinar? E Joel, com a sua palavra maravilhosa do capítulo 2, e nos últimos dias acontecerá, e no capítulo 3, quando o vale de Megido, o próprio Deus vier e o povo que invocar o seu nome for salvo. E aí Pedro está lembrando de tudo isso. Pedro está dizendo, irmãos, o que eu falo da volta de Jesus, a Bíblia toda está recheada disso. Abriu a Bíblia, está lá, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, te alerta, te acorda, não dorme, não peca, não vacila, não brinca de ser crente, porque Jesus vai voltar. A Bíblia está recheada disso. E Pedro chega a dizer que não apenas pelos santos profetas, mas também o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou isso. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 19, 20 e 21. Jesus toma para si, Mateus 25 também, a prerrogativa profética, e ele começa a dizer coisas sobre os sinais que antecederão a sua vinda. E Pedro está lembrando disso, dizendo, irmãos, eu não estou ensinando vocês coisa nova, eu estou dizendo o que Jesus nos ensinou. E aí Pedro diz, mas não só os profetas, não só Jesus ensinaram, mas também os apóstolos. Ele mesmo ensinou isso, João ensina isso, Judas ensina isso, o autor aos Hebreus ensina isso. Aguardem só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Paulo, nas suas 13 cartas, ele não deixa nenhuma carta sem falar sobre a volta de Jesus. Em todas, ele afirma que Jesus vai voltar. E aí Pedro está dizendo, irmãos, isso aqui não é um assunto que é para ser novidade para vocês, não. Nós devemos ter a convicção de que Jesus vai voltar. Mas saiba de uma coisa, nos últimos dias vão vir escarnecedores. E eles vão vir com um único propósito: zombar da volta de Jesus.
Hoje nós estamos vendo isso, pastor? Estamos. Estamos vendo isso de forma veemente. Zombam e zombam. Aí Pedro diz no versículo 8, uma palavra linda, e ele traz essa palavra como sendo um refrigério para nós. Ele diz: a estes que zombam, eu quero lembrá-los de uma coisa. É que para o Senhor, diz ele no versículo 8, um dia você vai ter nascido, crescido, envelhecido e morrido. E esse dia ainda não se acabou. Para Deus, esse dia dele, de Deus, 10 de você vão existir. Você, o seu filho, o seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, e vai gerações. E esse dia ainda não vai se acabar para Deus. Aí Pedro está dizendo, para Deus um dia vai valer 1000 anos. E para Deus 1000 anos, tanto faz. Pode ser também um dia. Aí Pedro está dizendo assim, você está preocupado? Quanto tempo ainda Deus vai tomar a decisão e Cristo vai voltar para buscar o seu povo? Meu amigo, eu quero dizer uma coisa. Pedro está dizendo assim, em outras palavras, Deus pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir depois. O problema não é Ele vir, é eu e você estarmos preparados para nos encontrar com Ele. Porque se tem uma certeza que todos nós temos, é que o dia do Senhor se aproxima. E é sobre isso que Pedro está trazendo a atenção no versículo 10. Ele diz, um dia vale 1000 anos, 1000 anos vale um dia. E ele diz, o dia do Senhor, que tanto faz ser 1000 anos como um dia, ao que ele diz no versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como o quê? Como ladrão. Ele está dizendo, não é para você dizer quanto tempo falta, é de uma hora para outra. E o que é esse dia do Senhor que ele está dizendo? É o dia do julgamento de Deus. É o dia da sentença do Senhor. O Antigo Testamento é recheado, inclusive, de informações sobre esse dia. Veja Amós 5, 18 ao 20, eu gosto muito desse versículo, de Amós. E Amós, ele é um pouco até irônico na profecia. Olha o que ele diz no verso 18. Vamos ler juntos? Ai dos que desejam o dia do Senhor. Ele está dizendo, vocês estão achando que vai ser brincadeira? Vocês que estão zombando, vocês que não estão crendo, vocês que estão dormindo, vocês que estão brincando, vocês que estão dizendo, Jesus vai voltar, mas isso aí não vai ser agora não. Aí ele está dizendo, ai dos que desejam o dia do Senhor. Aí ele diz, será um dia de trevas. Esse será o dia de eu e você prestar contas. Esse vai ser o dia em que nós deveríamos mais ter medo do que paz. Mas sabe o que é que nos dá paz e não medo? É o sangue de Jesus, que já nos purificou de todo o pecado. Aí ele diz no versículo 19, sabe o que é o dia do Senhor? Aí é irônico o profeta sendo usado por Deus. Ele diz, ele será como homem que ele tenta fugir do leão. E aí quando ele tenta escapar do leão, o urso vem e uma bocanha. Ele é como aquele que entrou em casa achando, agora eu estou seguro, eu vou escapar do dia do Senhor. E aí quando ele encosta na parede da casa, a mão dele, a parede se torna uma cobra e o morde. Não tem aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Está aqui na Bíblia. Se correr, o urso pega. Se ficar, tem um leão esperando também, meu irmão. Deus está dizendo assim, vocês acham que é brincadeira o meu dia para encontrar com vocês? E é por isso que ele diz alguns textos antes, lá no 4:12, se não me falha a memória, de Amós. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Se não tiver preparado, aí eu me lembro do hino 514 da harpa. Se Cristo, ele faz essa pergunta, se Cristo agora voltar, a tua alma irá jubilar? Aí ele faz outra pergunta, tu tens lâmpadas prontas e as vestes também, para ires com Cristo além?
Tem gente achando que o dia, ai, pastor, vai ser só festa, fogos de artifício, os anjos... Não, meu irmão. Vai ser o dia de Deus prestar conta comigo e com você, com cada um de nós, do que fizemos, do que não fizemos, do que falamos, do que pensamos, do que não falamos, do que poderíamos fazer e não fizemos. João declara isso, o batizador, lá nos evangelhos, quando ele lá no deserto, ele olha para uma banda de gente que achava que ia escapar do julgamento de Deus, os religiosos. Aí qual é a palavra de João? Raça de víboras. Essa é a virtude que ele dá para esses homens. Quem foi, aí ele faz a pergunta, quem foi que enganou, ele usa essa palavra, quem enganou vocês, dizendo que vocês escaparão do juízo de Deus? Ninguém escapará. Do mais poderoso ao mais pobre, do juiz ao inculto, daquele que é douto até o indouto, daquele que tem formação ao que não tem, daquele que tem poder nas mãos até o que não tem, todos serão peneirados na balança da justiça de Deus. Como iremos encarar esse dia que é diferente, mas ele vai vir. Mateus 24, capítulo 24 e capítulo 25, Jesus fala desse dia. Jesus fala e nos traz alerta. Apocalipse 6, do capítulo 6 até o capítulo 19, ele é tratado de forma veemente, de forma bem detalhada por João em Apocalipse, revelando que esse dia é um dia de terribilidade. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Cada taça denunciando um sentimento de ira, até que a plenitude da ira de Deus se revele e se esgote sobre o mundo. Ao fim da 7ª taça da ira de Deus, aí é que Deus agora se satisfaz e ele diz, agora Cristo voltará para reinar, para governar, que é Apocalipse 19, e não é um governo qualquer não, Jesus vem, qual é a primeira coisa que Jesus faz quando pisa na terra? Apocalipse 19, 11 e 12. Pisou na terra, Jesus abre a boca. Quando Jesus abre a boca, ele não abre para bendizer, para abençoar não, sabe o que é que Jesus vai fazer? E com a palavra da sua boca, ele vai destruir as nações. Isso é ou não é julgamento de Deus? Os homens estão ou não estão brincando com o Senhor? Esse dia do Senhor, Joel capítulo 2, versículo 31, coloque no telão, por favor. Que Pedro está reportando sobre a vinda de Cristo. Para Israel, ela é tratada como um dia do julgamento. Olha o que diz o texto, vamos ler juntos? O sol se transformará em trevas. Você vai querer ter calor e não vai ter. E ele diz mais, a lua vai se converter em sangue, você vai querer que ela governe os mares e não vai mais conseguir, ela vai literalmente ser destruída antes que venha, aí Joel usa a palavra grande, e ele usa uma outra palavra, terrível, dia do Senhor. O que é o dia do Senhor que Pedro aqui está dizendo? Para o que não crer em Deus, será um dia de julgamento. Será o dia da prestação de contas. Será o dia em que nós, aceitando ou não aceitando que Deus existe, Ele vai nos julgar. É aquele dia em que até o ateu vai ter que se submeter a Deus, querendo ou não, aceitando ou não. Joel 2,31 chama isso, ele é grande, diga comigo, ele é grande e terrível. Esse dia do Senhor também, ele será para nós, glória a Deus, versículo 12 do capítulo 3 de 2 Pedro. Aí é para a igreja. Ele é o dia da restauração de Deus do mundo. Olha o que diz Pedro, na certeza da vinda e como esperar essa vinda do Senhor. Ele diz, irmãos, recebendo, capítulo 3, versículo 12, por favor. Ele diz para nós de forma veemente, irmãos, esperando e apressando o quê? A vinda do dia de quem? O que é que a igreja faz? Ela espera e apressa. Pastor, como é que eu espero e apresso? Como é que eu espero e apresso? Eu espero aqui, ó, orando, lendo, buscando, me santificando. Como é que eu apresso? É gritando para o mundo.
Jesus está voltando, Jesus está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Eu estou apressado. O que é apressado? Eu tenho um encontro com o noivo, eu quero que esse dia aconteça. Aleluia, como diz lá em Apocalipse 22, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É uma oração que um bocado de crente deixou de fazer. Os solteiros orando, Jesus não volta não, que eu quero casar. O que está com uma prestação de conta lá no consórcio de Jesus não volta não, que eu ainda tenho que quitar, que eu quero comprar um carrinho. O que está doido para comprar um apartamento, uma casa, não, Jesus não volta agora não, que eu ainda quero usufruir da piscina daquele lugar. Mas um crente que entende que essas coisas todas passarão, ele sabe e tem a certeza de uma coisa: Jesus, eu posso até viver e posso talvez nem viver, mas eu tenho uma certeza, é de que tu voltará para buscar. Se eu vou usufruir, se eu não vou usufruir, isso tanto faz. O que mais traz alegria é a esperança de que tu vai voltar para buscar a tua igreja e restaurar isso. É o que Pedro está dizendo, irmãos, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus serão incendiados, serão desfeitos. A ideia de Pedro é: vai cair tanto meteorito, vai cair tanta coisa ardente. João fala disso, falando das estrelas, ele vai dizer: uma terça parte das estrelas cairão. São os meteoros. Você já imaginou andando na rua e um bocado de pedra grande, gigante, que causa buraco, crateras, caindo, e você tentando se esquivar e fugir? É assim que Pedro está retratando esse dia do Senhor. Serão os céus incendiados, desfeitos, e os elementos. Quais são os elementos? Os fundamentos da terra. A água, a vegetação. Hoje nós vivemos, graças a Deus, e Deus estabeleceu 21% de nitrogênio, não passa disso. Um pouco mais, a gente morre explodindo. Um pouco menos, a gente morre asfixiado. Deus estabeleceu, é nesse nível. Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, carbono, são os 4 elementos vitais da existência humana. E Deus deu um equilíbrio para respirar, e o nitrogênio que entra dentro de nós não fazer mal nenhum. Porque ele é altamente de combustão. Mas vai ter um dia que Pedro vai dizer, Deus vai dar uma ordem, de novo vai dizer, agora não é mais 21. Pode subir, pode descer. Aí, meu irmão, vai ser destruição de tudo que você imagina nessa terra. Mas para o crente é o quê? Esperança de restauração. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando Paulo vai retratar, ele diz: irmãos, nós estamos ansiando por isso, porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Ele diz no verso 19, glória a Deus, a ardente expectativa de quem? Da criação, da natureza, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aí no 20 ele vai dizer, pois a criação se sujeitou ao pecado, à vaidade, mas não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi o homem. Vocês lembram em Gênesis? Quem é que dominava o jardim? Quem é que dominava os animais? Quem é que dominava a natureza? Adão. Quando Adão pecou, ele sujeitou a maldição toda a terra. Lembra de Gênesis 3, quando Deus chega para Adão e diz o quê? Maldita é a terra por tua causa. Não tinha nascido nenhum carrapicho ainda. Se tem um bicho que eu não gosto, é carrapicho mesmo. Tem um dia que eu saí com os irmãos e quando eu voltei para casa, minha esposa, menino, tu estava se enrolando, estava cheio de carrapicho aqui, e eu sentindo um ardor, e eu, meu Deus, o que é que está acontecendo? E o bicho me ferroando, e você não sente, depois é que você vai ver. Aí eu culpei Adão nesse dia. Eu disse, Adão, por tua causa, eu estou sofrendo isto. Porque a terra não tinha nada desses espinhos, mas por causa de Adão, maldita é a terra por causa dele. Mas aí Paulo vai dizer, ele sujeitou, mas Deus... ele tem seus propósitos. No verso 21, ele vai dizer em Romanos, na esperança essa criação tem, de que ela será o quê? Liberta do seu cativeiro. Até a terra está aguardando ser liberta no dia do Senhor, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, meus irmãos.
Esse dia para nós é um dia de renovação e de restauração. E ele é mais ainda, Filipenses capítulo 1, versículo 10, o dia de Cristo. Toda vez que você vê a palavra o dia do Senhor, é julgamento. Toda vida que você vê o dia de Deus, que são raras as ocasiões, esse dia de Deus, ele é o dia em que Deus restaura. Mas há um dia da manifestação, do que a Bíblia chama de parousia, ou da plena revelação de Cristo. Ele é chamado de o dia de Cristo. Filipenses 1,10 vai dizer isso. Vamos ler juntos? Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros. Crente mentiroso não vai não, viu? Tem um hino da harpa, eu não lembro o nome, se é o 322, mas ele diz, no céu não entra pecado. 422, muito bem, né? Muito obrigado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Ali não pode ter nada desses sentimentos humanos, mesquinhos, não. Só entra aquele que tem um coração o quê? Sincero. Para que vocês sejam sinceros e o que mais? Inculpáveis. Inculpáveis para quê, pastor? Para o dia de Cristo. Quem quer viver esse dia? Eu quero viver esse dia de Cristo. Deus nos livre de viver o dia do Senhor. Nós queremos viver o dia de Cristo. Quem está entendendo isso? Amém? Nós não vivemos e esperamos o dia do Senhor. Nós esperamos o dia de quem? De Cristo. A Bíblia ainda vai nos contar que este evento, ele não é apenas um evento em si, mas é uma continuação de vários eventos. E nós iremos ver isso na quinta-feira que vem, que são sinais bíblicos da volta de Jesus. Não é o sinal que o fulano diz, não, é o que a Bíblia, ele diz sobre os eventos que marcam a sua volta. Veja Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, e a Bíblia vai nos dando alguns sinais de evidências que antecedem a volta de Cristo, e esse é o texto de Atos 20, 28 ao 31, que Paulo, ele mais à frente, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, os irmãos em casa podem ler depois, Paulo vai dar uma amplificação do que ele está falando aqui na despedida da igreja de Éfeso. Olha o que ele diz, cuidem, que é o tema desse ano que nós estamos, inclusive, trabalhando nos grupos de vida e na igreja, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou vocês, como bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí ele diz no verso 29, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Aí ele diz no verso 30, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando o quê? Coisas pervertidas, para arrastar os discípulos para trás de si. Hoje é só o que a gente vê, um evangelho fácil, light, um evangelho do oba-oba, um evangelho da bênção, um evangelho onde só tem a prosperidade, um evangelho onde não tem você ter compromisso com Deus, uma coisa horrenda que nós estamos vivendo hoje, que é um sinal da volta de Jesus, irmãos. Ímpio citando a palavra de Deus, sem ter temor a Deus. Você vai lá, está lá o camarada falando 1001 palavrões, atos obscenos, aí depois diz, graças a Deus, Deus está me abençoando. Aí, meu irmão, Tiago vai dizer que a mesma língua que abençoa, ela não pode ser também a língua que vai amaldiçoar. Não pode vir da mesma fonte, diz ele lá nesse mesmo texto de Tiago, uma fonte doce e uma fonte amarga. Ou nós glorificamos a Deus, ou não serve de nada. Aí no capítulo anterior, que ele fala disso no capítulo 3, no capítulo 2, ele vai dizer, irmãos, a fé sem as obras é morta. Não adianta eu citar a Bíblia achando que isso vai me defender. Eu me lembro, na minha época de infância, era muito comum, hoje a gente vai nas casas dos crentes, é difícil até achar a Bíblia. Mas na minha época, lá no meu avô, minha avó, eu me lembro, tinha até o desenho da Arca de Noé gigante, né? Para a gente ver e contar até os animais, né? Eu acho que os irmãos devem lembrar desta época. E na estante era muito comum a Bíblia maior possível que pudesse comprar. E lá estava onde? O Salmo 91. Antigamente era o 23. Quando eu tinha 3, 4 anos, eu ainda lembro na memória, não sabia ainda ler, mas meu avô, minha avó muitas vezes citava a Bíblia, eram crentes batistas, e lá era o Salmo 23. Né? Foram até expulsos
mais à frente meus pais, porque foram batizados, né, no Espírito Santo, e a igreja expulsou 14 irmãos que foram batizados num culto só, em línguas estranhas. A igreja expulsou e eles vieram para a Assembleia de Deus, e eu dei graças a Deus ter, né, crescido na Assembleia de Deus. Mas na época era o Salmo 23, depois migrou para o Salmo 91, mas o problema é que lia-se, aí depois parou o quê? De se ler. Virou um amuleto. A palavra de Deus virou só uma lembrança, virou só algo a ser ali lembrado. E literalmente as pessoas não estavam mais dispostas a ler e compreender as Escrituras. O resultado disso é que elas facilmente, por não conhecerem mais a palavra de Deus, são alvos vulneráveis e fáceis para serem levadas por qualquer pretexto. Hoje nós estamos vivendo uma era disso, em que as pessoas são levadas por qualquer tipo de falso apóstolo, de falso bispo, de falso pregador, de falso profeta que está se levantando, e falso mestre em nosso meio. E o versículo 31, ele vai dizer: portanto, diante desse tempo difícil que a igreja vai viver, que antecede a volta de Jesus, ele diz o quê? Ele está mandando nós dormir. Por isso que 2 Pedro 3,1, o que é que ele diz? Irmãos, eu estou trazendo a lembrança para que vocês despertem, para que vocês se acordem, para que vocês vigiem, porque a volta de Jesus se aproxima e nós não podemos ser pegos desapercebidos. Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de ensinar com lágrimas cada um de vocês. Se há um sinal, e aí me permita esta noite concluir confundindo um pouco a sua cabeça. Até alguns anos atrás era comum todos os pregadores escatológicos dizer: os últimos dias serão marcados pelo avivamento. Os últimos dias serão marcados pelo derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Na realidade, biblicamente, os últimos dias não é marcado pelo avivamento, é por outra coisa. É pela apostasia. É pela sonolência. Mateus 25 deixa bem claro, são 10 virgens, todas as 10 dormiram. Não ficou 5 acordadas e 5 dormindo. Não ficou, tu dorme 2 horas, eu durmo 2 horas. Não, todas dormiram. Apocalipse 3,20, quando Jesus ensina para aquela igreja de Laodiceia, Jesus deixa bem claro, é uma igreja que literalmente apostatou da fé. Paulo vai dizer isso lá na 2 Timóteo 3,1, se você puder colocar, e depois 4,1 de 1 Timóteo, ele vai dizer: irmãos, você precisa saber disso, é que o que? Nos últimos dias sobrevirão o quê? Paulo não está dizendo, irmão, vai vir uma chuva de 500 graus de poder. Não. Por isso que eu disse, eu vou terminar hoje trazendo um pouquinho de conflito na sua mente, porque até então nós aprendíamos assim, pastor, eu entendi e aprendi que os últimos dias serão dias de derramamento, de avivamento. Eles já estão acontecendo, mas não são sinais. Eles precedem, eles preparam. O que são derramamento e avivamento, pastor? São derramamentos para preparar a igreja para proclamar o reino de Deus. Mas depois da proclamação, que Mateus capítulo 24, versículo 12 ao 14, Jesus vai falar disso. Aí ele vai dizer, e o evangelho, mais à frente, lá no verso 17, mais ou menos, vai dizer, e o evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim. O avivamento nos prepara para a proclamação. O avivamento nos prepara para falar de Jesus. Mas os últimos dias, eles são marcados por um outro evento terrível. E eu vou lhe dizer, nós já estamos vendo ele acontecendo à torto e à direito. Aí quinta-feira que vem eu vou mostrar isso para vocês na realidade bíblica. 1 Timóteo 4,1, Paulo ainda vai acertar dizendo, irmãos, diante de Deus que há de julgar. 1 Timóteo 4,1, por favor, ele vai dizer assim, ora, o Espírito, expressamente, ele avisa o quê? Que nos últimos o quê? Os últimos tempos, alguns apostatarão da fé.
Está vendo a marca que qualifica os últimos dias? Não é uma igreja que está dominando, não é uma igreja que está abafando, não é uma igreja que está cheia de missionários, não, não. É uma igreja em que o inimigo conseguiu adormecê-la. E eu já disse isso aqui algumas vezes e volto a dizer de novo. Qual é a estratégia do diabo hoje? Não é me desviar, não é desviar você, não. Antigamente as pessoas pecavam, para onde elas iam? Para o mundo. Hoje as pessoas pecam e onde ficam? Dentro da igreja. O pastor fala, o irmão fala, A fala, B fala, a palavra fala, mas ele está aqui com o pescoço ré de girafa. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, e a apostasia drenando, pulsando dentro do seu coração. Frieza. Aí se reclama, pastor, cadê a cura? Pastor, cadê a salvação? Pastor, cadê o milagre? Pastor, cadê o Espírito Santo batizando? Pastor, meu irmão, o tempo é de apostasia. Mas é uma realidade bíblica que nos traz, ao invés de medo e de tristeza, esperança. Qual é a esperança, pastor? É de que Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar a sua igreja. E Mateus nos deixa bem claro, e o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar, aqui está uma igreja que está lutando por isso, amém? Quem perseverar até o fim será salvo. Quem está entendendo isso? Diga amém. Os eventos que antecedem a volta de Jesus são marcados por dias trabalhosos e pela secularização. E aqui eu quero concluir. A marca desses dias é literalmente a apostasia. O que é apostasia? A negação. Pistel, fé. Hoje nós já vivemos isso, irmãos. Eu vou lhe dar um breve e rápido exemplo. O berço das missões mundiais, continente europeu. O berço do grande avivamento mundial na Inglaterra, na Escócia. Não vou muito longe, nos Estados Unidos. Olhe para as igrejas de lá hoje. Procure cristãos. Esteve agora no mês anterior, no culto de missões, uma jovem vindo lá da região de Portugal. Sabe onde ele realiza a maioria dos cultos? Na praça, porque não tem crentes. A frieza tomou conta e o diabo ganhou terreno. As pessoas passaram a negar a sua fé. Pastor, está chegando no Brasil? Tá, meu irmão, olha o censo. A cada censo de 10 em 10 anos, a população aumenta de pessoas que já não querem mais saber de Deus e de igreja. Aí surgiu um grupo avacalhado no Brasil, chamado de os desigrejados, que diz, eu sou igreja. Você lá é igreja coisa nenhuma, nem eu. Igreja somos nós. Eu sozinho não posso ser igreja, porque eu sozinho não tenho comunhão, e não tenho como ter comunhão um com o outro. Eu não sirvo ao outro, eu não presto ao outro, eu não estou potencializando meus dons para o outro. E, infelizmente, no Brasil, isso virou motivo, inclusive, de chacota. Eu conheci na minha infância católicos que não eram praticantes. Mas crente, não praticante, eu vim conhecer de 2020 para cá. Quando veio a pandemia, começou o quê? Deus soprar e separar. Você sabia que até hoje tem crente, desde a pandemia, que depois que a pandemia passou, ele nunca mais foi o mesmo? Às vezes vem para a igreja uma vez no mês. Às vezes vem para a igreja quando dá vontade. Sabe o que é isso, meu irmão? Frieza. Porque se eu gosto de Jesus, eu gosto de estar onde Jesus está. Se eu gosto de estar com meus irmãos, é ali que eu pertenço, é ali eu me sinto pertencido, é ali eu quero estar e participar. Mas se eu não me sinto participante, o que é que eu faço? Eu me isolo, eu me excluo, eu me afasto. Sabe o que é o pior? É o pastor entrar em contato. Não, pastor, é assim mesmo. Não ligue não. Frieza, meu irmão. Frieza espiritual.
De graças a Deus, hoje nós não estamos vivendo a geração dos nossos pais pastorais, porque eles puxaram na orelha mesmo. Eu me lembro do meu primeiro pastor, pastor Oderno, lá em Camusim. Foi uma frase que me marcou muito. Nesse dia, um homem quis entrar na igreja com um cavalo, para atingi-lo, né, lá no interior. Era uma confusão medonha. Aí ele pegou assim, se levantou, tirou o cinto. E ele disse: quem come do meu pirão, também vai comer do meu cinturão. Aí correu atrás do homem com o cavalo. Eu sei que desde esse dia esse homem nunca mais pisou na igreja, né? Glória a Deus, só mudou, viu? Desse dia, hoje, se você fizer isso, meu irmão, no outro dia está o cabo lá querendo processar o pastor. As pessoas não têm mais respeito, é a apostasia dominando. As pessoas pecam, querem pecar, querem viver em pecado e não querem ser chamadas a atenção. Isso é ou não é um sinal de que Jesus está voltando? Vamos só ler 2 Pedro 2, do 10, o 10 e o 18. Quando Pedro vai falar na segunda carta de Pedro, quando ele vai falar sobre algumas características dessa apostasia, para nós concluirmos, ele vai dizer que essa apostasia, ela é uma iniciativa humana. 2 Pedro 2,10, ele vai nos dizer isso. Ele diz: irmãos, especialmente aqueles que seguindo a carne, é motivada pelos apetites desordenados da carne humana, eles andam em desejos impuros. A apostasia é isso: eu vou fazer o que eu quero e ninguém me julgue. Desprezam o quê? Qualquer autoridade. Não respeita o líder, não respeita o irmão, não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o pastor, não respeita ninguém. Porque ele quer fazer, aí surgiu essa frase no meio do mundo: o que lhe der na telha. É uma aranha. Ele faz o que a venta, né, como diz o cearense, a venta dele, para onde aponta o nariz, ele vai. Eu vou e faço. Não respeita a autoridade, atrevidos. Olha as desvirtudes da apostasia. Atrevidos, arrogantes. Não temem difamar nem sequer os gloriosos seres celestiais. Ele está falando do caso lá, quando quiseram violentar até os anjos. Na Bíblia, no Antigo Testamento. Agora veja o versículo 18 do capítulo 2 ainda. Outra desvirtude que ele traz é porque, além de viverem por iniciativa humana, eles querem viver conforme o pecado. Porque falando com arrogância e falam palavras sem conteúdo. Eles querem defender sua causa. Eles querem justificar seu pecado. Eles querem dizer que o que eles fazem não é errado, é certo. Eles querem argumentar ainda contra a palavra de Deus, dizendo: não, é errado, são vocês, não eu. É ou não é assim no mundo? Quer ver isso? Experimente, amanhã de manhã, entrar na UFC com a blusa Jesus salva. Só isso. Você não vai falar nada. Entre lá no centro de humanas, aí você vai começar a ver homofóbico, isso e aquilo outro, misógino, isso e aquilo, aí começa. Você não falou nada, porque as pessoas estão com palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de uma natureza carnal, aqueles que de fato até estão se afastando dos que vivem no erro. Eles são tão persuasivos que às vezes querem nos influenciar dizendo: errado é você, o certo sou eu. Aí o crente que não tem a palavra de Deus, ele é o quê? Isca fácil. Não, pastor, é normal. Foi uma das minhas maiores decepções um dia visitando alguém. Foi essa. A menina engravidou, namorando um rapaz descrente. E eu alertando, dizendo que aquilo era errado. E na mesma hora aquela mãe chegou na cozinha da casa dela e disse: não, pastor, é normal. Eu prefiro que seja aqui, dentro da minha casa, do que lá no mundo. Aí aquilo, nesse dia, meu irmão, eu era negro, eu fiquei vermelho, roxo. Eu disse: minha irmã, normal, coisa nenhuma. Isso é pecado, a senhora aceitando, ela ficou com raiva de mim um bom tempo. E eu disse: não é normal coisa nenhuma. É errado, a senhora querendo ou não querendo, a palavra de Deus não se modifica. Não é o seu amor de mãe, jamais pode ser superior às leis da Bíblia. Você não vai deixar de amar sua filha, mas o que ela fez é errado e a senhora tem que reconhecer isso, porque senão a senhora está ensinando de forma equivocada para ela os princípios de Deus.
Mas hoje nós estamos chegando a esse ponto. Das pessoas querem defender o erro, dizendo que o erro é o certo. Isso chama-se o quê? Apostasia. Aí eu quero encerrar com Isaías 5, que me veio esse versículo à memória. É um texto onde Deus fala do bocado de ai. E diz assim, Isaías 5, versículos de número 20. Ai, vamos ler juntos? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e que fazem da luz trevas, que mudam o amargo em doce e pega o doce e diz, isso é amargo. Aí para isso aí, faça só uma pergunta, você já tomou café com sal? É bom? Pois é, do mesmo jeito, o pecado não quer dizer que ele é doce. Nunca foi, nunca vai ser. Mas tem gente hoje querendo fazer isso, desvirtuar. Pastor, o que é isso? Aí eu vou concluir agora de vez. Isso é um sinal que nós vamos começar a aprofundar ele na semana que vem, da volta de Jesus Cristo. Mas isso não é para me desanimar, não é para desanimar, ai pastor, vai ser apostasia, será que eu vou apostatar? Será que é eu que vou... Não, meu irmão, não vai fazer igual os discípulos, não. Vocês lembram como é que terminou a última ceia? Triste. Aliás, a primeira ceia de Jesus e a última dele. Terminou triste, porque qual foi a frase de Jesus? Um de vocês vai me trair. Aí todo mundo pegou assim um pão, fala, será que sou eu? Diz assim o texto da palavra, será que sou eu? Jesus diz logo quem é. Aí Jesus, não, vocês vão ver. Então não saia daqui dizendo, ai Jesus, será que sou eu que vou apostatar? Não, meu irmão. Saia daqui dizendo, Senhor, eu quero ser um dos que vai perseverar até o fim, porque eu sei que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja, e eu quero estar preparado para ir morar contigo nos céus. Amém? Quantos recebem esta palavra nessa noite? É uma palavra para você entender a seriedade. Na quinta-feira que vem nós estaremos estudando um pouco mais a fundo sobre essa vinda de Jesus, esses sinais e o que nós devemos fazer para nos acordar do sono. Um friozinho desse, meu irmão, dá uma vontade tão grande de dormir. Eu estava falando hoje à tarde com um colega meu do trabalho, voltando para casa. Eu disse, eu acho que hoje não vai dar quase ninguém, porque no frio desse o crente, a vontade dele é pegar uma rede e se balançar e descansar, né? Mas graças a Deus que os irmãos vieram ouvir a palavra de Deus e a chuva não chegou, né? Então vai dar tempo para a gente chegar em casa e prepararmos para viver mais uma noite de inverno, que está toda noite chovendo. Mas glória a Deus por isso, Ele é dono do tempo, da natureza, e Ele faz chover quando quer, faz quando também não quer, e nós vamos louvar a Ele por isso. Amém? Vamos